pessoal, tudo bom? Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui, né, ao Fórum Getapimilho. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui na sala 2. Hoje, meu nome é Isabela Pontes, eu sou gerente de marketing de produto na Farmers Ed, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre agricultura inteligente e sustentabilidade, tá? A sustentabilidade tem sido um tema muito abordado hoje no agro, e aqui a intenção é realmente a gente poder mostrar para vocês um pouquinho das ferramentas digitais, né, que nós temos e como essas ferramentas podem contribuir hoje para deixar todas as atividades a campo mais sustentáveis no âmbito ambiental e também na parte financeira, tá bom? Eu acredito que aqui vocês vão poder também fazer algumas perguntas, então fiquem à vontade também para deixar perguntas no chat, ou se não, a gente no fim, né, dessa apresentação tem o meu contato e vocês podem ficar também à vontade também para visitar também as nossas redes sociais, o nosso site, e também para poder mandar uma pergunta, né, um e-mail com as dúvidas que vocês tiverem dessa apresentação ou também de qualquer outro assunto, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, antes da gente começar a abordar, né, todo esse assunto, discutir também um pouquinho o que é agricultura inteligente, né, como que a agricultura inteligente tem esse link, né, hoje com a sustentabilidade, eu acho que é interessante só a gente, antes, dar um briefing aqui para vocês de quem é a Farmers Ed. Então, a Farmers Ed, ela é uma empresa de agricultura digital, ela é do Canadá e hoje a gente já está presente também em mais outros 5 países, tá? Sendo eles os Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, Austrália e aqui no Brasil, onde a gente já está há 5 anos, tá bom? Aqui no Brasil, só para vocês terem um pouquinho, né, de ideia, né, de onde que a gente está, né, e dos nossos números aqui no país também, hoje nós estamos presentes nos principais estados agrícolas, então Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. E por ser uma empresa de agricultura digital, nós trabalhamos muito também com toda a parte de coleta de dados de campo, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês no próximo slide, né, quais são esses dados que nós coletamos, né, com um pouquinho mais de detalhes, mas só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos mais de 2 milhões de hectares digitalizados aqui no Brasil, mais de 2.250 dispositivos conectados. Esses dispositivos, eles são, na verdade, relacionados a máquinas, né, então são colheitadeiras, tratores, pulverizadores que estão conectados, tá, na nossa plataforma. Hoje nós contamos com mais de 700 estações meteorológicas que estão espalhadas, né, entre os nossos clientes, coletando todos os dados meteorológicos dessas regiões agrícolas aqui no Brasil, e contamos também com mais de 70 colaboradores que estão em todo o território aí para poder fazer toda a parte de suporte, né, aos nossos clientes também. E aqui só para dizer um pouquinho para vocês em questões de parceiros, né, hoje também somos uma empresa parceira, né, da CNH, nessa parte de equipamentos, da Fairfax Brasil, AgriConnection e Sumitomo Químico, tá? Isso daqui é algo muito interessante, porque como uma empresa de agricultura digital e de dados, nós acabamos conectando, né, todas essas outras empresas dos diversos setores, né, do agro, a gente consegue fazer esse link, principalmente do cliente final, com essas empresas. Ok? Bom, pessoal, e hoje como que a Farmers Ed trabalha, né? Ela sendo uma empresa de agricultura digital, nós temos todas as nossas soluções, as nossas ferramentas, os nossos produtos, eles são baseados em coleta de dados, tá? E o que seriam esses dados, né? Aqui nós temos os dados, o primeiro tipo de dado que nós coletamos a campo são os dados de imagem de satélite, certo? Então, nós temos toda a parte de imagem de satélite, temos imagem de satélite que vem tanto do ambiente público quanto do ambiente privado, que vão capturando esses dados, né, dos talhões, né, de todas as fazendas. A segunda fonte de dados que nós temos são de estações meteorológicas, que são próprias da Farmers Ed e que são implantadas nas fazendas também de clientes, certo? Então, essas estações meteorológicas, elas estão instaladas lá na fazenda e elas vão captando também todos os dados meteorológicos de chuva, de velocidade do vento, de umidade relativa,
entre outras informações também de tudo que está acontecendo lá na fazenda, certo? E aqui é um ponto interessante também, é que todos os dados que nós temos de estações meteorológicas, eles são conectados em tempo real. Então, nós temos sempre essa atualização, né, em tempo real, de quais são os dados, né, que estão acontecendo, né, os dados meteorológicos que estão se passando naquele momento na fazenda também, tá? A nossa terceira fonte de coleta de dados, né, de dados do campus, vem dos dispositivos telemáticos, tá? Então, esses dispositivos telemáticos são dispositivos da Farmers Edge, hardwares, que vão conectados nos equipamentos que estão a campo. Então, os tratores, colheitadeiras, pulverizadores, e esses dispositivos, eles vão coletando todas as informações do que esses equipamentos estão fazendo a campo. E isso também em tempo real. Então, em questão de velocidade, rotação de motor, consumo de combustível, entre outras informações, todas essas informações, né, vão sendo coletadas por esses dispositivos e vão entrando dentro da nossa plataforma, né, e dessa maneira a gente consegue monitorar esses dados, né, do que cada equipamento está fazendo lá dentro da fazenda, tá? E a nossa quarta e última fonte, né, de coleta de dados seria a partir de amostragem de solo, porque hoje a Farmers Edge também realiza um serviço de consultoria em fertilidade para os seus clientes, tá? Então, nós temos também toda essa fonte de dados também, que vem a partir dos dados, né, do solo também. O que é interessante aqui, pessoal, né? Uma coisa é a gente apenas coletar esses dados, saber qual que é a condição meteorológica que está a campo, saber o que os equipamentos estão fazendo, né? Ter uma ideia da variabilidade do nosso talhão, né? Por exemplo, com as imagens de satélite, para a gente saber onde a gente tem, né, algumas manchas, né, nesse solo, onde que a gente pode direcionar esse monitoramento. Oi, perdão, acho que tem só um retorno. Aqui, perdão, obrigada. E com isso, né, você tem uma coleta de dados que vai realmente te auxiliar em diversas operações. Mas ainda mais interessante que isso é você saber combinar todos esses dados do campo, que são dados diferentes, para que a gente consiga ter alguns tipos de análises que vão nos trazer algumas ideias, né, do que é que está acontecendo na nossa operação, e com isso a gente também ter novas ideias, insights, para saber como que a gente pode deixar essa nossa operação ainda mais eficiente, tá? Então, eu vou também mostrar aqui para vocês alguns exemplos, né, de como essa combinação de dados, né, ela tem nos trazido algumas ideias, né, ou tem nos mostrado mais do que está acontecendo aqui na nossa operação. E como, né, essas ideias, essas ações que a gente vai tomando dentro da nossa operação tenham esse fit tão grande com a parte de sustentabilidade, tá bom? Então, aqui, pessoal, né, a gente traz aqui essa informação de que a tecnologia, ela tem auxiliado o produtor a ter operações mais sustentáveis, tanto financeiramente quanto ambientalmente. E aqui é onde a gente traz esse conceito de agricultura inteligente. Então, o que é, de fato, né, agricultura inteligente? A agricultura inteligente nada mais é do que você ter dados, né, da sua fazenda, ter dados das suas operações a campo, saber, né, avaliar o que é que está acontecendo a campo a partir desses dados e tomar algumas ações que são diferentes, né, diferenciar um pouquinho a sua operação, começar a ter alguns outros tipos de operações dentro da sua fazenda para que você consiga deixar ela mais sustentável, né, tanto na parte financeira quanto na parte ambiental, tá? Então, aqui, o que eu vou trazer aqui para vocês, a partir desse momento, são casos reais, né, que nós temos de ações que foram tomadas a campo a partir da análise de dados, né, que fornecemos a alguns clientes, e como essas operações, né, elas trouxeram tanto um retorno financeiro muito interessante para esses clientes, como também todas essas ações trouxeram um impacto ambiental também muito menor na operação de cada fazenda, tá bom? Então, eu acho que esse é um assunto interessantíssimo, né, porque hoje a sustentabilidade, ela está realmente em foco hoje em
toda a discussão que nós temos hoje do agro, né, e também algo que todos os produtores almejam, né, ter operações cada vez mais eficientes, né, e acho que isso é muito interessante, porque tanto essa sustentabilidade financeira e ambiental, elas andam lado a lado, né, então, quando você tem uma operação que ela está realmente mais produtiva, ela está mais eficiente, você acaba tendo também um impacto ambiental menor. Então, aqui o que a gente vai trazer são alguns exemplos, né, de como essas operações, elas foram feitas, né, e como essas decisões foram tomadas a partir de dados, e quem sabe essas operações também não podem, esses tipos de ações, na verdade, não possam inspirar também todos vocês que estão aqui assistindo também, tá bom? Bom, pessoal, aqui o primeiro caso que eu quero trazer para vocês, ele foi um caso em que nós temos aqui um talhão, e aqui o que aconteceu, né, com esse talhão, e o que é esse mapa que nós temos aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso daqui nada mais é do que um mapa de imagem de satélite, que nós, na verdade, fizemos uma análise entre imagens de satélite, gerando um mapa que nós chamamos de mudança de sanidade. O mapa de mudança de sanidade, o que acontece? A gente tem imagens de satélite que vão nos mostrando, né, as diferenças vegetativas dentro do talhão, e o nosso processador, ele faz uma comparação entre imagens de satélite de datas diferentes, e se ele identifica que houve realmente uma diferença significativa no crescimento vegetativo, em algumas partes do talhão, ele nos gera esse mapa e nos alerta através do e-mail ou também do nosso aplicativo, que é o FarmCommente, tá bom? Então, o que isso é interessante, né? Você tem um processador que está funcionando como um assistente virtual e que já está identificando onde houve algumas diferenças significativas na vegetação, ou onde a vegetação, né, dentro do talhão, teve um crescimento anormal. Isso, né, podendo ser um crescimento vegetativo muito forte ou também muito fraco dentro da lavoura, tá? O que acontece, pessoal? Aqui nesse caso, né, a gente tem um talhão em que o crescimento vegetativo aqui nessas áreas que estão contornadas aqui em azul, esse crescimento ele foi muito forte, né? Então o processador ele gerou, né, esse buffer, aqui ele contornou essa área aqui que teve esse crescimento vegetativo anormal e trouxe, alertou, né, na verdade o produtor sobre essa mudança de sanidade. E aí o que o produtor fez com isso? Né? Ele tem essa imagem aqui do talhão dele, esse talhão, só para vocês terem uma ideia, tem 150 hectares, tá? E com isso, perdão, acho que está tendo um pouquinho de retorno também. E com isso, ele conseguiu, né, ele viu esse mapa, né, gerado pelo nosso processador, e ele foi a campo para realizar um monitoramento aqui, identificar como que estava a lavoura fora. Opa, perdão, pessoal, tá tendo, eu não sei se tem aqui no Zoom, tem algum microfone que está aberto, mas eu estou sentindo um retorno aqui do que eu estou falando. Obrigada. Então, aqui, pessoal, o produtor, o que ele fez? Ele recebeu aqui esse mapa, indicando, né, onde ele tinha aqui essa região com essa região com perdão, pessoal, tá tendo algum retorno aqui no meu microfone aqui. Bom, perdão, pessoal. Então, aqui, o que ele realizou? Ele veio aqui, né, para a região do talhão, onde ele conseguiu realizar esse monitoramento, e ele viu que na região fora dessas áreas de alerta, ele não tinha, as plantas, né, na verdade, ele tinha acabado de semear soja aqui, né, e as plantas estavam crescendo normal. O que acontece? Aqui, nessa área, né, onde está contornada em azul, ele foi realizar esse monitoramento e ele viu que teve um crescimento muito forte aqui de plantas daninhas, tá? Perdão, pessoal, alguém aqui da produção, eu não sei se está gerando algum retorno, mas eu estou me ouvindo,
Eu acho que talvez porque eu não sei, também estou ouvindo aqui a apresentação, tá? Só não sei se eu consigo mutar aqui. Só um instante, pessoal. Peço desculpas, tá? Porque está tendo um retorno muito forte aqui no meu microfone. Bom, pessoal, então o que que aconteceu? Só um instante, desculpa. Bom, pessoal, então, retornando aqui, peço desculpas aqui pelo problema aqui. Ele, né, quando ele chegou aqui nessa região em que ele tinha um crescimento vegetativo muito forte, né, indicado aqui pelo mapa de mudança de sanidade, ele viu que, na verdade, esse crescimento vegetativo forte, ele estava relacionado ao crescimento de plantas daninhas, tá? Então, aqui, na verdade, ele estava com um crescimento, né, de plantas de nabiça muito forte. O que acontece, né? Ele tinha acabado de semear a soja aqui. Então, uma ação que ele poderia tomar aqui seria realmente fazer uma aplicação em área total de herbicidas, né? Mas como ele já sabia que aqui ele tinha uma região com foco, né? Que na verdade uma região em que ele estava tendo esse problema e era uma região localizada, esse produtor ele resolveu então fazer uma aplicação localizada aqui de herbicidas, tá? E no que isso traz em benefícios, né? Tanto para a parte ambiental quanto para a parte financeira. Bom, aqui, pessoal, ele está fazendo uma aplicação localizada. Então, quando ele faz uma aplicação localizada, ele otimiza, né, a utilização de recursos. Então, ele pode utilizar um produto específico, né, em relação à planta daninha, né, um herbicida específico, e ele também, por ele fazer uma aplicação numa área muito menor aqui, né, para vocês terem uma noção, ele fez uma aplicação aqui, numa área de 50 hectares, e a área total aqui desse talhão é de 150 hectares, tá? Então, ele acaba também tendo uma economia muito grande em relação a combustível, tá bom? Então, esse daqui foi um caso muito interessante, porque esse produtor, ele realmente viu onde ele tinha esse foco, né, do problema e conseguiu realmente tomar uma atitude para esse problema de forma localizada, tá? Então, aqui no caso, ele otimizou toda a utilização de recursos dele, podendo utilizar um produto mais específico para o controle da planta daninha, né, o que aumenta a eficácia do controle, e também, né, teve um consumo de combustível muito menor, né, porque ele acabou não fazendo essa aplicação em área total. Então, essa parte do combustível, pessoal, ela é muito interessante, porque gera uma economia para a operação e também ele acaba também reduzindo as emissões, né, de CO2 para a atmosfera, tá bom? Só falar aqui para a produção, melhorou o áudio, muito obrigada. Bom, pessoal, vamos seguir aqui, então, para o nosso próximo caso de sucesso, tá? Aqui, esse caso de sucesso, pessoal, ele é relacionado com o nosso serviço de telemetria, tá? Então, como eu falei para vocês, hoje a Farmezed, né, ela trabalha com hardwares que vão conectados também em tratores, em pulverizadores, em colheitadeiras também, tá? E com isso nós temos acesso a todos os dados, né, desses equipamentos e o que esses equipamentos estão fazendo a campo, tá bom? Bom, o que aconteceu aqui nesse caso, pessoal? O pessoal da fazenda, né, monitorando todas as operações de pulverização, eles viram, né, que toda vez que ia ser realizada uma operação de pulverização, os equipamentos, né, eles eram manuseados com uma velocidade muito inconstante, com a rotação do motor sempre muito alta, o que, de fato, né, deixava com que o consumo de combustível dessa operação fosse muito alto, certo? Então, o que o pessoal da fazenda fez? Eles decidiram, né, que eles iam fazer alguns testes com os pulverizadores para ver qual que seria a velocidade mais adequada para esse tipo de operação, que no caso era pulverização, tá? Eles decidiram, né, manter uma velocidade como padrão para esse tipo de operação e começaram a monitorar todas essas operações para garantir que elas realmente tivessem sempre essa velocidade constante durante a operação, tá bom? E aí, olha que interessante, esse primeiro cenário que nós temos aqui foi um cenário, esse caso ele foi realizado lá no Mato Grosso, na região de Rondonópolis, tá? E nesse caso aqui,
foi um cenário, né, numa pulverização da soja, em que a velocidade, apesar da velocidade média estar menor aqui que a velocidade do cenário 2, era uma velocidade que, durante a operação, ela era muito inconstante. Então, basicamente, né, se acelerava e se brecava muito, né, durante a pulverização, o que traz também uma certa ineficiência para essa operação de pulverização, certo? E com essa velocidade inconstante, você tinha uma rotação muito alta aqui para essa operação, que resultava nesse consumo de combustível alto. Bom, o que foi feito, né? O pessoal da Fazenda fez, realizou esses testes para definir qual seria, né, a melhor velocidade, né, para essa operação, e monitorando esses equipamentos em tempo real, eles conseguiram fazer com que todos os operadores mantivessem, né, uma velocidade constante, e olha a diferença aqui, né? Nesse cenário 2, nós temos uma operação de pulverização que foi para a cultura do milho na safra seguinte, né, na safrinha. E olha que interessante, aqui foi para o mesmo talhão, né? Então a gente consegue ver aqui que a área, né, de cobertura ela é muito parecida, né? Tem uma pequena diferença aqui de hectares, as horas trabalhadas muito parecidas também, mas quando a gente chega aqui na parte da rotação, né, e do consumo de combustível, a gente vê que o RPM, né, do motor, ele teve uma redução bem brusca, o que impactou bastante no consumo de combustível, né? Numa mesma operação, né, de área muito parecida, a gente tem uma redução de quase 100 litros de combustível, tá? E aqui o que é interessante? A gente está falando aqui de um equipamento, né, de um talhão e de uma operação, né? Se a gente for pensar em todas as operações da fazenda, né, de todos os equipamentos, né, e de todos os talhões também, esse número aqui, né, essa economia de 100 litros de combustível, com certeza ela, né, vai aumentar bastante, certo? Então, quando a gente coloca isso na ponta do lápis, é um aumento de eficiência muito grande. E, que nem eu comentei com vocês no caso anterior, em relação ao consumo de combustível, né, nessa redução do consumo de combustível, ela é muito interessante quando a gente fala no âmbito financeiro e também no âmbito ambiental, né, porque aqui a gente está falando de você deixar a sua operação mais eficiente, né, deixar de consumir, vamos falar assim, combustível à toa, e com isso, né, você reduz também as suas emissões também de gás carbônico na atmosfera, tá bom? E aqui, pessoal, vou apresentar para vocês um último caso de sucesso que nós temos aqui, e esse caso de sucesso, ele é relacionado também tanto com a telemetria, quanto também com as imagens de satélite, tá? Esse caso aqui, ele veio lá do oeste da Bahia, e ele é um caso interessante, porque a gente consegue correlacionar muito bem as imagens de satélite com os mapas de colheita, tá? Desse talhão. O que acontece aqui, pessoal? Nessa fazenda, né, a gente foi monitorando e a gente viu que quando a cultura plantada, né, nesse talhão era soja, você sempre tinha um padrão aqui de mancha, tá? Tanto na imagem de satélite, em que aqui a gente consegue ver que a vegetação, né, a quantidade de vegetação era muito menor, né, era mais vermelho, certo? Quanto também nos mapas de colheita, em que a gente consegue observar aqui que a produtividade, né, foi muito menor nessa região, certo? E aqui, pessoal, acho que um dado também interessante para a gente ter aqui em relação a esse talhão é que quando a cultura implantada no talhão era soja, a gente tinha uma produtividade baixa, certo? Porém, quando plantaram a cultura aqui do milho, essa produtividade foi muito alta, né? Então, o que acontece aqui com esse produtor? Ele teve uma produtividade baixa de soja aqui, uma mancha grande, né, de 133 hectares. Quando ele plantou o milho, ele teve uma produtividade muito boa e uma mancha muito menor. Então, esse produtor, no caso, falou: olha, então, próxima safra aqui, 2021, eu vou plantar soja e vai me render uma produtividade maior. O que não foi o caso, né? Se a gente vê aqui essa produtividade do milho e vê a produtividade da soja depois, você não parece que a gente está falando do mesmo talhão, né? E aqui o que foi interessante, né? Ele tendo essa noção, né, de que as manchas dentro do talhão eram muito maiores quando você tinha a cultura implantada aqui da soja, né?
e as produtividades, enfim, eram menores, o produtor, ele foi fazer um monitoramento mais específico aqui dentro dessas manchas, e ele observou que ele estava com um problema de nematóides, em que, né, os nematóides afetavam a cultura da soja, mas não afetavam a cultura do milho, tá? E aí, o que é interessante, né? Com isso, o produtor, ele já tem uma ideia do que está acontecendo dentro do talhão dele, e ao invés de, enfim, né, continuar plantando soja aqui dentro desse talhão, o produtor, ele decidiu que ele ia fazer um controle também desses nematóides, né? Conseguiu identificar o problema, o que estava afetando, né, a produtividade dele de soja, e com isso, né, o produtor já conseguiu se antecipar, já conseguiu realmente plantar uma braquiária aqui dentro desse talhão para começar a fazer as tratativas, né, contra o problema de nematóides aqui dentro, tá bom? Então, acho que esse também é um caso interessante, pessoal, porque a gente consegue identificar as variabilidades do talhão, consegue identificar o que é que está acontecendo, né, o que é que está afetando a nossa produtividade, e começa, né, a trazer alguns tipos de medidas para a gente conseguir recuperar aqui a saúde do solo também, tá bom? Então, esse é um caso interessante em que a gente, monitorando tanto imagens de satélite quanto os mapas de colheita, né, a gente consegue também identificar os problemas e agir de uma maneira também localizada, né, para conseguir trazer essa saúde também, né, para o nosso talhão, tá bom? E aqui, pessoal, só para comentar aqui nesses minutos finais, né, queria falar aqui com vocês a respeito do futuro da tecnologia e na sustentabilidade no agro, tá? Hoje, né, a gente tem falado muito, né, sobre, como iniciei aqui a apresentação, sobre a sustentabilidade, né, ela tem sido uma pauta importantíssima no agro, e a sustentabilidade hoje, ela anda também muito ao lado da tecnologia, tá? Por que isso, pessoal? Porque hoje, né, além da gente conseguir monitorar todas as nossas operações e conseguir tornar essas operações mais sustentáveis em relação ao meio ambiente, né, algo que é muito importante também é que a gente consiga manter todos esses dados, né, da nossa operação também registrados, o que é possível, né, com a tecnologia. O que acontece? A sustentabilidade hoje, por uma questão de mercado também, ela ainda vai ser muito cobrada em relação à nossa produção final, né? Então, hoje a gente já tem observado algumas exigências também, né, do mercado internacional, em saber o que é que está sendo cultivado naquela área e como essas operações têm sido feitas, né? Cada vez mais a gente vai também exportar, por exemplo, as nossas commodities, o nosso milho, a gente vai ter que informar também como é que a gente tem feito as nossas operações, se nas nossas operações a gente tem consumido muito ou pouco combustível, quais são os produtos, né, que estão sendo utilizados, né, como que essas operações elas têm sido feitas também, e tudo isso é possível, pessoal, com a tecnologia, porque a partir do momento que nós estamos também monitorando todas as nossas operações, que nós estamos guardando registros dessas nossas operações, nós acabamos tendo como se fosse um dossiê, né, da nossa operação de cada safra, tá? Então, isso vai ser algo importantíssimo ainda para o futuro do agro, no que se diz em relação à rastreabilidade, né? Então, saber, né, eu estou exportando aqui o meu milho, né, e o consumidor final, ele quer saber da onde que veio esse grão de milho, né? Como que se esse grão de milho ele tem sido feito também com práticas sustentáveis ou não, certo? Então, eu acho que essa parte, né, da tecnologia, ela está muito linkada, né, nesse quesito de rastreabilidade, e também, pessoal, hoje, com todos esses exemplos que eu trouxe aqui, a gente consegue ver que quanto mais a gente monitorar também as nossas operações, quanto mais a gente tiver essa ideia geral, esse panorama, né, das nossas operações, para a gente conseguir identificar quais são os erros, né, nas operações durante a safra, né, e quais são os desafios que nós temos nessas operações, para conseguir tratá-los e deixar nossa operação mais eficiente, mais sustentável nós vamos deixar todas essas operações, tá? Isso no quesito de otimização de recursos, né, podem ser de produtos que estão sendo aplicados, ou também, né, nessa área de consumo de combustível,
tá bom? Então, pessoal, eu queria agradecer aqui a presença de todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me acessar aqui pelo e-mail, aqui fica o meu contato, e também não deixem também de nos seguir aqui nas redes sociais, tá? Nós temos aqui o nosso canal no YouTube, nós temos nosso Instagram também, tá? Com algumas informações interessantes, e qualquer dúvida, nós ficamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e bom evento a todos.